Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos estar trabalhando com o Guitar Rig. Vamos estar vendo quais os amplificadores que tem disponíveis aí no programa. E vamos explorar um deles, vamos explorar o AC30, que é a emulação do AC-Vox 30. Que gravou clássicos aí como Ticket to Ride, We Will Rock, o Bohemian Rhapsody e por aí vai, Brown Sugar, né? A gente vai estar trabalhando de uma forma diferenciada, não vamos estar entrando num ajuste fino dele, a gente vai pegar só o que tem de pré-moldado e vamos fazer o teste. No começo você vai ver o teste da guitarra limpa e lá no finalzinho tem o teste com guitarra e bateria, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer o corte aqui para entrar na outra tela e começar a ver o que o AC-Vox 30, ou Vox, né? AC-Vox 30 tem aí para oferecer pra gente. Bora lá. Então voltando na tela aqui, a gente vai abrir o Reaper. Bora. Essa linha de baixo aqui é a linha da narração, então vocês ignoram, tá? Depois de tudo instalado, o Reaper e o Guitar Rig, você vai clicar aqui no FX, procurar o Guitar Rig, ele vai estar aqui, ó. Se você não encontrar ele nessa lista, você pode digitar guitarra aqui, ó, ele aparece. Então ele está aqui, ó. Abriu o Guitar Rig, né? Você vai encontrar os amplificadores aqui nesse botão componentes, na segunda faixa, amplifiers aqui, ó. Aqui estão todos eles, tem o AC-Vox, o Citrus, o Coolplex, o Graffiter passou um pouco mais pesado, o Hi-White também som pesado, você tem o Hotplex e por aí vai, tem vários amplificadores que muitas vezes apenas eles resolvem o seu problema de timbragem. Você não precisa ficar enchendo de efeitos aí ou tentando fazer uma segunda regulagem. O próprio pré-moldado do amplificador já tem uma regulagem muito boa, tá? Então a gente vai trabalhar com o AC-Vox, que ele é uma cópia do Vox AC30, né? E vai tentar emular. Então você tem aqui 4 configurações aqui no pré-moldado dele. O Init, o Clean, o Crunch e o Jungle, certo? Vamos ver quais os sons que ele pode produzir nessa pré-equalização aqui. A gente não vai trabalhar nem fazendo uma regulagem fina aqui nessa parte aqui que você tem timbragem, você tem volume, brilho, e muito menos aqui no gabinete dele, onde você controla microfone AB e o tipo de gravação que você quer aqui. A gente só vai trabalhar aqui, ó. Vamos pegar aqui para você ouvir como é que é a timbragem. É como eu disse, às vezes, quanto menos você mexe, melhor fica. Então, pegando a primeira timbragem aqui, o Init, certo? A gente vai trabalhar com acorde aberto. Deixa eu só fazer a teste do volume. Beleza. Então vamos lá. Acorde aberto. Como que funciona? Vamos lá. Você fazendo um acorde aberto seco, né? Acorde aberto, fazendo um batidão aí, ó. Uma palhetada alternada para baixo e para cima em todas as cordas. Percebe que é um som bem seco, ele não vai ter muito sustain, né? Então para power chord vai ficar meio esquisito. Você pode até fazer um abafadinho em power chord para dar algum tipo de efeito aí um pouco mais seco, né? O que não vai cair muito bem, tá? Porém, você vai ter aqui o dedilhado. Vamos fazer um dedilhado aí para ver qual que é o resultado do dedilhado. Bora! E vamos fazer aqui na parte de baixo também para ver como que sai o som no agudo.
percebe é que ele tem um som mais suave, tá? Ele vai dar um leve drive aí na transição aí da guitarra. Para solo, vai ficar seco demais se for fazer solo. Eu entendo que dá para fazer arranjo, apenas solo vai ficar esquisito, viu? A não ser que você faça o solo, esse solo que você usar como uma base no violão, porque daí a própria timbragem da guitarra e do violão vai dar uma diferenciação entre os dois. Mas se você fizer esse solo nesse formato aí, com a base da guitarra, ele vai desaparecer, né? Vamos só mostrar como que fica aqui, ó. Então o som um pouquinho distorcido, né? Vai dar uma abafadinha no som também. Ele não deixa aquele timbre de médio explodindo, né? O que é uma vantagem para muita gente, né? Então tá aí o primeiro item aí, a primeira pré-moldagem ou pré-regulagem do AC Box. Vamos então pro clean, né? O clean que me surpreendeu, porque o clean ele vai dar uma veludada muito legal no som. Bora. Ó, primeiro vamos fazer o batidão. Agora a gente vai fazer o seguinte, o acorde seco. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o dedilhado. É aí que tá o segredo, é aí que tá a magia. O dedilhado ele vai dar a aveludada no som. Esse amplificador é muito bom. Perceba que se você vir aqui para a área mais aguda da guitarra, ele consegue manter essa timbragem. Então, para quem quer fazer arranjo e deixar aquele fundinho bem legal, bora lá, ó. Para solo, a dica é sempre a mesma. Se você for solar em cima de uma base de violão, vai dar o destaque para a guitarra. Senão, não, né? Então, vai dar como se fosse uma guitarra sem efeito. Power chord eu nem vou perder meu tempo aqui porque não vale a pena. Então esse clean dele, ele traz esse som um pouco mais aveludado. Ele não chega a ser abafado, mas ele não deixa expandir aqueles médios chatos lá, que geralmente quando você pluga, por exemplo, uma guitarra direto na mesa, ou dependendo de como você pluga a guitarra, fica aquele estridente demais com o médio sobrando. Então esse amplificador dá uma corrigida nesse pré-moldado aqui, ele faz esse serviço, né? E vamos pro crunch, né? O crunch que seria a distorção um pouco mais pesada, que aí já é usado mais para os Beatles, né? E até mesmo pro Queen. É surpreendente o som, viu? Vamos lá. Power chord. Dedilhado. E aí você vê a versatilidade dessa distorção aí. Se você colocar um overdrive a mais, ou se não o próprio distortion, ele vai beirar o Black Sabbath, aquele fuzz sujo do Black Sabbath.
Porém, se você manter ele nessa configuração aí, você tem um som bem rock setentista aí, até mais sessentista, né? Você pode emular muito aí o que foi o Cream, por exemplo, chega muito perto disso daí. Para solo, ele consegue manter aí um solo meio abafado, né? Você vai conseguir dar destaque no solo, elevando o médio, fazendo aí um regulagem à parte com o médio, aí vai dar um destaque maior, porque o médio dele tá apagado aqui. E a questão do dedilhado também não embola, né? O dedilhado ele chega a beirar embolar, mas não vai embolar o som. Então é uma ótima opção aí para quem tá procurando fazer um som pesado vintage, né? Trazendo lá para a década de 60, 70. E agora a gente vai para a última regulagem dele, que é o Jangle, né? Vamos ver como é que é. Ele é na verdade, o Jangle ele vai trazer uma sonoridade mais limpa com médios um pouco mais exaltados. Vamos lá, então. Vou fazer os acordes abertos, ó. Vamos fazer um batidão, bora. Power chord não vai valer a pena e a gente vai ver qual que é o comportamento dele para dedilhado e solo. Vamos lá, dedilhado. Vamos nas regiões mais agudas agora. E vamos pro solo. No dedilhado, pessoal, ele não se deu tão bem, tá? Apesar da timbragem estar boa, eu achei que, né, aí é questão de gosto também. Eu achei que ficou faltando um sustain no dedilhado, apesar dele dar um drivezinho bem de leve, né? Mas aí vai para que você vai usar também. Eu achei interessante essa timbragem no quê? No batidão, né? Essa timbragem no batidão ele vai dar um ganho aí para quem não quer entupir de distorção sua música, quer ter algum peso, entre aspas, aí emulado, você vai conseguir através do médio, né, e do agudo desse amplificador fazer essa base um pouco mais pesada, com aquela ideia vintage, tá? Outra coisa interessante também é que o solo ele vai conseguir destaque mesmo na base da guitarra. Se você conseguir colocar uma base um pouquinho mais grave, como essa equalização lá tem um pouquinho mais de médio, né, e de brilho, ela vai conseguir fazer o destaque que você precisa. Bom, vamos à dica final, então, para que você possa fazer a regulagem fina no Guitar Rig. Então você está aqui com o Guitar Rig aberto, com o seu amplificador. O que você vai fazer? Você vai colocar ADD, você vai digitar EQ. Aqui aparece os equalizadores, tá vendo? O primeiro equalizador é o mais utilizado. Ele é bem fácil de trabalhar, tá vendo? Então aqui, ó, nessa regulagem aqui, você vai poder aumentar agudo, diminuir agudo, aumentar médio, diminuir médio, ou criar mais pontos de equalização aqui dentro. Aqui, no caso, é o grave. E você faz sua regulagem fina. O Guitar Rig, ele tem uma sonoridade um pouco grave, um pouco abafada. Se você vai tocar hard rock da década de 80, que é uma sonoridade mais estridente, eu aconselho você colocar aqui o equalizador e fazer sua regulagem de agudo aqui, aumentando os agudos aqui, ó. Aí ele chega no ponto que você precisa, tá? Compressores, essas coisas, cara, primeiro eu aconselho acertar o som da guitarra que você quer, tá? Essa é a timbragem. Aí depois, aos poucos, você vai vendo se compensa você tirar essa sonoridade original ou não. Bom, outra situação que me perguntam sempre é que falam assim, cara, será que dá para tocar ao vivo com o Guitar Rig? Olha, eu já fiz esse teste várias vezes. Dá e fica excelente.
muito melhor que muita pedaleira cara. Muito, cara, tipo assim. Só que as duas desvantagens do Guitar Rig que é a desvantagem de muita pedaleira por aí também. A primeira desvantagem é a desvantagem do trambolho que você tem que levar. Você tem que levar um notebook e uma placa de áudio para poder eliminar a latência e fazer essa transição. Então é complicado. Essa situação também é complicada na hora de você mudar. Você precisa ter um pedal específico para mudar aí de um pedal para outro. Mas a sonoridade é sensacional. Você liga em qualquer caixa, você vai ter um timbre de guitarra absurdo. A outra desvantagem é que toda pedaleira praticamente tem algumas. O pessoal já eliminou esse problema. É o picote, cara. O que é o picote? Você tá tocando com uma distorção, você pisa no outro pedal, ele corta o som. Do nada, ele zera o som. Isso daí o Guitar Rig faz. Então, eu ainda não testei ele associado com outros pedais externos, né? Eu testei o Guitar Rig mudando de pedal para pedal, ele dá esse picote. É quase imperceptível, mas dá. Pode ser que para o cara que está assistindo, leigo, não vá fazer nenhuma diferença, mas para você que é músico, você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Então tá bom. Então a dica de hoje é o AC30, né? O Vox AC30 aqui. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí, compartilha, pra gente poder estar fazendo mais os vídeos aí, tá certo? Então valeu, até mais.